Boa noite a todos. Me ouvem bem? Aí no fundo, todo mundo? Se não me ouvirem, é só erguer a mãozinha e pedir para eu repetir, tá bom? Ok? Vocês estão bem? Felizes de estarem aqui? Como eu sempre repito, uma casa espírita é um lugar de exercício de amor. Se alguém veio e não está bem, pode pedir ajuda. Nós temos vários trabalhadores, com certeza você vai ser abraçado, amparado, vai ter uma pessoa para te ouvir, um ouvido amigo, vai ter um abraço, uma prece, um passe. Você tem que voltar para sua casa melhor do que chegou aqui. Hoje você recebe amparo, amanhã você acolhe alguém. E é assim a lei da vida, né? É uma troca de amor. Então não volte para casa mal, volte para casa acolhido, tá bom? É só levantar a mãozinha, sinalizar, pedir ajuda. A gente tem as trabalhadoras no fundo também, ok? Então vamos orar, vamos refletir sobre orar e vigiar, né? Vocês lembram desse trechinho? Jesus falou orar e vigiar para não cair em tentação. Então, a gente sabe decor. Orar e vigiar para não cair em tentação. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não precisam responder ou respondam internamente, tá? Mas assim, respondam para vocês. A pergunta é: você orou hoje? Sabe por quê? Porque agora é 20 horas. É mais umas 3 horas a gente vai estar dormindo. E o dia acabou. E qual foi a importância desse dia para a minha vida, para a minha reencarnação? Nenhuma? Porque parece que a gente precisa orar quando chega aquela tempestade, né? Quando tá vindo um tsunami na nossa vida, tá arrastando a gente, rolando barranco abaixo, agora eu vou orar, né? Mas será que é essa a ordem da frase de Jesus? Porque ele falou assim, vigiai e orai, ou ele falou orai e vigiai? Orar vem antes, né? E aí, quando é que eu oro num dia? Eu vou começar o dia, é 6 da manhã, eu vou começar o dia. Que hora que eu devo orar, então? 6 horas da manhã. Ai, Ju, mas eu acordo tão correndo, eu tenho que atravessar a cidade, eu pego 2 transportes para chegar no meu serviço. Você come? Você toma café em casa? Toma café orando. Você escova o dente? Escova o dente orando. Você penteia o cabelo, põe roupa? Faz isso orando. Porque, em especial para o espírito espírita, a gente já aprendeu que não existe forma para orar. A gente não tem que encontrar um lugar certo, ficar de joelho, segurar um instrumento, não existe um ritual para o espírita orar. A gente sabe que para o espírita, pensamento... Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram da trindade universal prevista no Livro dos Espíritos? O que é a trindade universal? Vocês lembram? Só existem 3 elementos no universo inteiro. Quais são? Deus, Espírito e matéria. Pensamento é Deus? Não. Se pensamento fosse Deus, meu Deus do céu. As bobagens que a gente pensa, né? Então, pensamento é Deus? Não. Pensamento é Espírito? Se pensamento fosse espírito, eu, Juliana, seria um espírito e o meu pensamento seria outro espírito, um obsessor. Pensamento não é nem espírito, nem Deus. Pensamento é o quê? É matéria, que só sobrou isso. É por isso que André Luiz fala sobre ondamento eletromagnética. Eletromagnética. Onda. Mento, de mentalizar, de mente. Eletro, de matéria. Magnética, porque ela cria campo. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, pensamento é matéria. E ele cria campo. Ressonâncias. Já viram um ímã? Você não precisa nem enxergar o campo, mas você sabe que ele existe. Pega um ímã e coloca naquela parte, os 2 lados, que eles se atraem. Eles vão atrair mesmo. Acabou.
Você pode fazer uma força danada, eles vão juntar, não é assim? E se você virar do contrário, o que acontece? Vocês já tentaram juntar? Você fica lá, ele vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás e não junta, não é? Você não está enxergando o campo, mas ele está ali, porque você percebe os efeitos. E às vezes a gente não para pensar que o nosso pensamento como matéria, que produz campo, também gera efeitos e a gente pode sentir, a gente não para pensar nisso. Então um pensamento desequilibrado, ele gera um campo. Um campo que vai se sintonizar com outras ideias desequilibradas. E a gente vai sentir o efeito disso. Sabe como? É mais um pouquinho de pensamento assim e você começa a ficar mais irritado. Daqui a pouco tudo é uma provocação. Daqui a pouco tudo é um problema. Daqui a pouco sua vida está amarga. Daqui a pouco, meu Deus, não tem solução para nada. Quando você vê, o seu dia acabou. Seu dia está horrível. Aquilo que era uma coisinha pequena já virou uma montanha. A sua irritação triplicou. Do mesmo modo, o pensamento organizado em ondas sutis, elevadas, nos conectam com esferas mais altas, com espíritos extremamente mais elevados. E como é que eu sinto os efeitos disso? Uma serenidade, um vigor para enfrentar as dificuldades do dia, uma calma, uma confiança aumentada em Deus, uma entrega maior quando esgotaram-se as minhas ações, uma serenidade. Então, do mesmo modo que a gente não enxerga o campo no ímã, mas a gente percebe os efeitos, nós também não enxergamos o campo da ondamento eletromagnética, mas nós sentimos os efeitos. Sentimos bem os efeitos. E é interessante quando nós estudamos o processo de obsessão, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no livro, o Livro dos Médiuns, quanto no livro A Gênese, quanto nas obras do André Luiz, que a gente percebe que, por exemplo, no processo obsessivo, o obsessor se vale das características do próprio obsediado. Ele se vale dos pensamentos habituais, que inclusive numa das obras do André Luiz eles chamam de tema central. O obsessor explica para o André Luiz como ele obsedeia. E ele fala que todo encarnado tem um tema central, que é um tipo de pensamento que ele repete várias vezes. Então, vamos pegar um exemplo simples. Por exemplo, uma pessoa que vive operando na mágoa, que sempre se sente vítima. Todo dia ela vai ter um pensamento na vitimização. Todo dia ela vai ter um pensamento no cultivo da mágoa. 1, 2, 3, 10 vezes durante o dia. Um amigo fala alguma coisa, às vezes sem nenhuma intenção. A leitura que esse espírito faz está me afrontando, está falando isso para me cutucar, está tentando me falar alguma coisa que não tem coragem de falar na minha cara. Não é grato porque eu já fiz tanto bem para ele no passado e ele está querendo me prejudicar de novo. E às vezes o amigo nem pensou nisso. Ele estava pensando em outra coisa. Mas o tema central daquele espírito é esse. É essa vitimização. E como é que a obsessão se opera? Que aí os obsessores falaram para André Luiz. Nós encontramos facilmente porque o tema central produzido no pensamento do encarnado se revela como matéria mental, qual se fosse um quadro ao lado do espírito que nós vemos com facilidade. E ali, a partir deste tema central, é que nós vamos mandando sugestões, muitas vezes sutis inicialmente, a um ponto que o obsediado pensa que aquele pensamento é exclusivamente dele. Mas sou eu que penso assim. É tão característico do tema central desse espírito que ele não percebe o processo obsessivo se iniciando. Algum tempo depois, a obsessão está completamente instalada. E, infelizmente, na relação entre obsediado e obsessor, se revela a colocação do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos nos influenciam?
E o Espírito da Verdade responde: chegam quase a vos dirigir. É por isso, quase a vos dirigir. Por que quase os dirige? Porque você pensa que o pensamento é seu. E ele não é seu, ele é sugerido. Mas como é a partir do seu tema central, você acredita que é seu. Você se engana. Perceberam? Então, pensamento é matéria. E eu começando o dia com outro tipo de pensamento, com um pensamento mais elevado, eu vou me imantar e criar onda, criar um campo mental em volta de mim, de sintonia com bons espíritos. Aqui eu queria até trazer um evento que aconteceu, está no livro Mensageiros também, eu só não lembro o capítulo que é. Mas no livro Os Mensageiros, do André Luiz, tem um momento que eles estavam passeando, conhecendo uma colônia espiritual nas regiões mais baixas. Não sei se vocês sabem disso, acho que vocês devem saber, que quanto mais distante da Terra, mais sutis e mais leves são as colônias espirituais. Quanto mais vai chegando perto da Terra, então o André Luiz sai lá do nosso lar para fazer as excursões na Terra e prestar socorro, quanto mais vai chegando perto, mais denso vai ficando o ar, que vai ficando difícil até de respirar. Então, as regiões mais baixas têm também postos de socorro, não necessariamente colônias espirituais. Tem postos de socorro, porque o espírito desencarna tão desequilibrado e tão apegado à matéria que ele não tem a menor condição de ascender a uma região mais sutil, muito mais elevada. É o peso mesmo, gente. O peso não deixa voar. A densidade dos nossos sentimentos doentes não permitem que a gente suba a regiões mais elevadas. Então a gente fica nesses postos de socorro aqui mesmo, né? E o André Luiz, numa visita desses postos de socorro, ele percebeu, por exemplo, e nós vamos tratar desse assunto aqui também, ele percebeu que existiam fortificações, igual aconteceu no livro Nosso Lar. Quem já viu o filme ou assistiu vai lembrar que, por exemplo, uma senhora quis entrar e não foi autorizada. Não é todo mundo que é autorizado a entrar numa colônia, não é todo mundo que é autorizado a entrar numa fortificação, num posto de socorro. Por quê? Porque a gente não sabe qual a intenção daquele espírito. Ele pode vir a prejudicar uma obra do bem, né? Então existem diversos tipos de pensamentos, né? E aí, num dos ataques que aconteceu num desses postos de socorro, André Luiz entrou em desespero, porque tinha uma horda de espíritos desequilibrados, bagunceiros mesmo, contrários ao movimento do Cristo, de transformação da Terra, através da Boa Nova. E esses espíritos tentaram invadir a colônia, e o André Luiz, aí ele percebeu que teve toda aquela movimentação dos trabalhadores daquele posto de socorro, e corre daqui, corre dali, e aumenta as proteções. E aí o André Luiz falou assim, mentora, né, a dirigente lá, né, vem cá, será que não era o caso da gente parar um pouco e fazer uma prece para pedir o amparo e a proteção dos bons espíritos, os espíritos mais evoluídos que nós? Ela falou, André, eu já fiz a minha prece hoje de manhã. Agora é hora de trabalhar. Quando nós operamos o nosso pensamento numa sintonia elevada, logo no período da manhã, nós já estamos em sintonia com os bons espíritos. O resto é só trabalhar. Aí entra o vigiai. Então a gente precisa dar uma paradinha agora e uma pensadinha assim. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho na matéria? Porque vocês concordam que vocês podiam não abrir? Podia desencarnar dormindo. Abrir o olho na matéria. Pô, mais um dia encarnado. Vou estar encarnado aonde? Num planeta de expiações e provas. O que eu vou ter aqui? Expiações e provas. Para eu não sucumbir, o que eu preciso estar? Preparado. Então, abrir o olho. Opa, peraí, estou mais um diazinho aqui. Deixa eu já me preparar, porque a coisa pode ser russa hoje, pode vir bem de frente aos meus interesses, e talvez eu não aguente o tranco se eu não estiver muito bem preparado. Nós vamos chegar nesse ponto do que seria também estar preparado, porque isso é muito individual. O que é um desafio para um espírito pode não ser para outro. Mas acredito que é um desafio para você, vai bater na sua porta cedo ou tarde.
E todos os dias, o que é um desafio para você, você está sendo treinado para enfrentar quando vier uma coisa maior. Às vezes você vai precisar de muita tolerância. Muita tolerância. E aí você fala assim, poxa vida, aquela sogra chata, né? Marido largou a toalha em cima da cama de novo, molhado. Né? Não baixou a tampa do vaso. É o chinelo de novo aqui, fora do lugar. Né? A gente começa a ficar irritado com a pessoa, né? Se a gente não começa o dia já refletindo sobre valores mais altos, qualquer coisinha é motivo. E aquele motivinho é um treino. Porque quando vier o embate maior, você já tem recurso. Agora, se todo dia eu estou completamente desprotegido, chegam os motivinhos pequenininhos e eu me entrego para a confusão, eu só estou repetindo o que eu já fiz centenas e centenas e centenas de reencarnações. Às vezes eu sou um espírito belicoso. Às vezes eu sou um espírito com medo. O medo também é perigoso, gente. Parece até que belicoso é só quem é raivoso. Não, medroso também. Medroso, muitas vezes, ele já ataca porque ele está com medo. Vocês já viram as reações do medo? Quando a gente vai estudar as reações do medo, a pessoa pode ou paralisar, ela paralisa, ela não tem ação, ou ela pode ir a atacar. Né? E muitas vezes a gente é grosseiro, é agressivo, é sem educação, revida qualquer coisinha, porque tem medo de ser subjugado, medo de ser maltratado, medo de ser humilhado, medo de ser mal, né? E por aí vai. Então, os embatezinhos do dia a dia, coisinha pequena, é o seu preparo para as coisas maiores. Você está o dia inteiro sendo preparado. E se você não tem esse despertamento de orar antes, se você for querer deixar para orar só quando vier um embate maior, você vai ter perdido todas essas oportunidades de conquista de recurso. Isso é previdência, né? É igual a gente guardar dinheiro para situações difíceis. Olha, eu tenho uma poupança de emergência, né? Numa situação difícil, eu tenho recurso para pegar. Qual é a nossa poupança de emergência espiritual? Se a gente passa a vida na invigilância, na entrega aos nossos piores, nas nossas piores paixões, as más paixões, como diz o Espírito da Verdade, aos nossos sentimentos doentes, às nossas emoções, a gente entrega completamente, tudo bem, né? Tem um caso que chegou para mim, uma senhora, que ela teve um AVC agora, e ela ficou com algumas sequelas neuronais. E uma das sequelas neuronais dela faz com que ela esteja o tempo inteiro vocalizando reclamações. Ela reclama, ela fala que está doendo, ela está sofrendo. E ela passa no médico, o médico fala, não dá para estar doendo, porque ela está medicada, ela está tratada, está tudo bem, o organismo dela, fazendo todos os exames. Não. Mas ela reclama, ela briga, Quando eu fui conversar com uma filha sobre como era esse espírito, porque hoje essa senhora tem 70 anos, mas como foram 70 anos de uma reencarnação, a característica dessa pessoa foi ser uma pessoa reclamona. Ela passou a reencarnação reclamando. Reclamava do filho, reclamava do marido, reclamava do vizinho, reclamava da sogra, reclamava do governo, reclamava da política, ela reclamava de um tanto que o campo mental dela ficou viciado nisso. Quando ela perdeu o controle sobre o órgão do campo mental, o órgão da mente, que é o cérebro, o que aconteceu? Destrambelhamento total. Então agora ela só está descontrolada numa característica que é dela. Aos 70 anos anteriores, ela não reuniu os recursos que poderia hoje dar a ela um controle maior sobre o seu próprio campo mental. Tem um livro, finalzinho do livro Nosso Lar. Não. Finalzinho do livro Missionários da Luz. Conta a história de um homem também que estava vivendo os últimos momentos de um câncer terminal
E os espíritos observaram André Luiz com os bons espíritos, observando, né, que eles gostam de observar bem ali as células, né, e o funcionamento orgânico. Observando, ele percebeu que as células estavam completamente descontroladas. Totalmente descontroladas. Elas se multiplicavam, faziam o que queriam, a mente do espírito não geria mais aquele corpo. Não gestava mais aquele corpo. Porque tamanho foi o desequilíbrio, a entrega aos excessos que esse espírito teve ao longo dos anos, que ele perdeu o controle sobre essa célula. Né? Então, estarmos com a oração em dia, orar logo pela manhã, nos favorece aproveitarmos esses pequenos obstáculos, né, do dia a dia, que nos trazem recursos para a poupança espiritual. Porque cedo ou tarde eu vou precisar dela. Assim como cedo ou tarde eu preciso da poupança material, cedo ou tarde eu preciso da poupança espiritual. Né? Senão a gente vai para uma entrega total. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Não sei se eu já contei para vocês do assalto da minha filha. Minha filha foi assaltada. Eu vou contar para vocês. Porque é interessante como a gente ainda não tem 100% de controle. A gente precisa de amparo mesmo, amparo. Minha filha está fazendo faculdade em São Paulo, a caçula, fazendo faculdade em São Paulo, e ela estava com seu carro andando na Avenida do Estado, e um rapaz veio, quebrou o vidro do carro, entrou para dentro do carro, roubou o celular dela, que estava desbloqueado para poder pegar o Waze, e saiu. Completamente dopada, né? Minha filha ligou para mim desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, eu fui assaltada. Onde você está, filha? Estou na Avenida do Estado. Eu falei, você já ligou para a viatura? Pede socorro em algum comércio do local, fica dentro do comércio, tal. Dei todas as orientações para ela, catei meu carro aqui correndo, montei no carro e fui. No caminho, quando eu saí daqui, se eu tivesse encontrado o assaltante aqui em Sorocaba, ele apanhava. Para vocês verem como a gente, né, tá ainda com todas essas emoções desequilibradas. Quanto eu, Juliana, já construí de mansuetude e pacificação, gente? Quanto? Nessa hora que a gente vai ver. Só que minha filha estava em São Paulo, 120 quilômetros para chegar nela. E eu percebi que eu estava muito agitada, o coração batendo forte, a mão suando frio, eu estava nervosa. E eu brava com aquele assaltante, onde já se viu fazer isso com uma menina, blá, 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 né? Aí eu falei, não tô bem. Eu preciso me organizar, eu preciso gerir as minhas emoções. Eu preciso, né, me autogerir. Calma aí, não é isso que eu aprendi? Beleza, o que eu fiz? Coloquei uma música no carro, que eu achei, inclusive, por acaso. Olha que coisa, né? No Spotify. Achei por acaso uma música que nem sei que religião que é, mas a música fala bem assim. Eu vou cantar no jeitinho que ela canta para vocês entenderem. Ela fala assim, ó. Respira, respira fundo, recria o mundo, tudo respira. E ela vai bem suave, assim, sabe? O sol, o ar, a lua e as estrelas. Bem suave. Eu coloquei essa música no repeat e eu fui 120 quilômetros escutando. Eu fui 120 quilômetros escutando essa música, gente. Na metade do caminho, com 60 quilômetros, eu já tinha perdoado o rapaz. E eu tava me questionando por que eu estava tão nervosa se eu estava indo encontrar minha filha viva. Porque tem tantas mães que estão procurando os filhos e não sabem onde eles estão. Tem tantas mães que às vezes vão no hospital encontrar o filho. Outras vão reconhecer um corpo. Eu estava brava por quê? 60 quilômetros. Eu já comecei a me repreender. Peraí, calma aí, respira, dado de realidade. Respira fundo. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha perdoado o assaltante. Eu cheguei em São Paulo, completou 120 quilômetros, encontrei minha filha, coloquei ela no meu colo e falei, filha, não liga, a gente não sabe quem é esse menino.
A gente não sabe quantas noites ele dormiu na Praça da Sé. A gente não sabe quantas crises de abstinência de drogas ele já está suportando. A gente não sabe quem é a mãe ou quem é o pai, se é que ele teve. Como ele foi criado nos momentos em que ele era extremamente vulnerável. A gente não conhece a história desse espírito. Nem dessa vida, que dirá de outras. Então perdoa. Perdoa. Mas levou 120 quilômetros para chegar nesse ponto. Foi 1h30, mais ou menos. E com estímulos externos que pudessem me ajudar a reorganizar as minhas ideias. Né? Aí eu pergunto, quando nós somos afrontados agora, aqui na frente do centro, no trânsito, a gente espera 120 quilômetros para responder? E quantos problemas a gente arruma para a cabeça porque não esperou 1 segundo para responder? Se esperasse 120 quilômetros, não teríamos, talvez, aquela aflição que a gente cultivou nessa vida. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o tiro de um projétil, de uma arma, ele atinge a vítima em fração de segundos. Uma pessoa para sacar uma arma e atirar em alguém, tirar a vida de alguém ou ferir alguém, é segundos. E às vezes ela vai ter uma atitude dessa, de segundos, que ela vai levar 1000 anos para arrumar. Por uma questão de segundos. Então vale a pena esperar 120 quilômetros para ter 1000 anos de paz. Não é? Só que a gente não consegue isso sozinho. A gente precisa da oração para conseguir chegar na vigilância que Jesus fala. É por isso que eu trouxe um trechinho do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele traz o seguinte: orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Comungar com Deus, comungar com o pensamento de Deus e com a ação de Deus no amor, exige de nós. Exige a prece que prepara e a disposição de estar com Deus. Eu não sou assim, não é esse o caminho mais que eu quero. Eu não quero o caminho de ódio, eu não quero o caminho da vingança, eu não quero o caminho da mágoa, eu não quero o caminho da tristeza, eu não quero o caminho da injustiça. Eu quero o caminho do bem. Por que às vezes eu sucumbo? Quando eu vejo, eu já errei. Orai e vigiai. Agora vamos para a vigilância. Orar a gente já entendeu, né? O quanto é importante. Agora vamos vigiar. Na mesma lição, Emmanuel traz assim: vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se. Precaver-se. Estão prestando atenção? Ó a palavra. E cuidar-se. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Num mundo com tanta violência, como que a gente reage? Porque se você vai vigiar na hora que você for afrontado, concorda? Quando tiver tudo ótimo, você está na sua casa, ganhou 100 mil reais agora, entrou na sua conta, do nada. Você precisa vigiar alguma coisa? Você está ali, todo lindo, viajando na Europa, você precisa vigiar alguma coisa, você está todo feliz da vida. É na hora que vem um problema, um embate. Na hora que vem alguém te provocar. É ali que você vai vigiar. Porque se a gente não vigia, bastante atenção no que eu vou dizer agora. Se a gente não vigia, a gente luta
guerras novas com armas velhas. A gente entra numa guerra nova usando arma velha. É a mesma coisa que entrar numa guerra de 2024 com as pessoas com fuzil e a gente com canhão. É isso que a gente faz. Juliana, o que você quer dizer com isso? É que você vai entrar em guerra nova, ou seja, novas experiências de provas e expiações, usando sua mesma arma do passado. A violência, o revide, a vingança. Isso você já sabe fazer. A arma nova para a guerra nova é você estar agora em 2024 na beira, na iminência do mundo de regeneração, como um espírito na maturidade espiritual, consciente da sua condição espiritual, falando, agora eu vou usar arma nova. Como é que se luta e se defende de uma violência? Sem atacar, sem agredir. Percebe? A gente precisa aprender isso. Como é que eu me defendo? Porque, gente, fica parecendo que é só não se defender, né? Eu entrego o pescoço. Ai, pode matar então. Pode roubar, pode matar, pode maltratar, pode xingar, pode humilhar. Será que é isso? Como é que eu combato o mal? Livro Os Mensageiros tem uma experiência interessantíssima aqui pra gente, que é no capítulo 20, que se chama Defesas contra o Mal. Olha que interessante, né? Numa colônia espiritual, nessas regiões mais baixas, chamada Campo da Paz, os muros são gigantescos e existem armas lá em cima. E do lado das armas tem uma bandeirinha de paz. Depois vocês leiam aqui. Está no livro Os Mensageiros. Tem uma bandeirinha branca lá em cima que fica tremulhando no vento. Assim. Ou seja, o que eles querem é paz. Aí André Luiz ficou meio assustado. Ele e o amigo dele falou, nossa, mas viu? Que são essas armas aí, né? Aí o mentor encarregado daquela fortificação disse assim, naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, serviço do bem. Pausa. O que é que eu vou defender? Serviço do bem. Eu vou defender o bem. Não é meu interesse pessoal, não é meu carro. Anotaram isso? Porque eu vou contar uma história do Chico daqui a pouco. Não é o meu carro, não é minha casa, não é minha conta bancária. É o trabalho do bem que precisa de defesa. Atenção. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável preserve o reinado de justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como uma ovelha no meio de lobos. Vocês se sentem assim? Vocês estão encarnados, cheios de vontade de fazer o bem, e às vezes vocês se sentem ovelhas no meio de lobos? Em especial em ambiente corporativo. Quem trabalha em grandes indústrias, grandes empresas, sabe como é. Parece que a gente é a ovelha que vai ser comida já já. Se você não ficar esperto, você é comido. É ou não é? Maravilha. Olha o que ele fala. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, não é a função efetuar o extermínio das feras. Necessitamos defender a obra do bem. Contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Vocês conhecem espíritos consagrados ao mal encarnados? Tem um monte. Né? A gente vê hoje, por exemplo, talvez não é a realidade da maioria de nós aqui, ou de todos nós, mas a gente sabe do tribunal do tráfico. Vocês já viram o tribunal do tráfico? Gente, aquilo é um horror. É um horror. Não é? E existe. São espíritos em profundo desequilíbrio. E aí ele continua. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas, não tenham disso qualquer dúvida. E aí André Luiz pergunta para ele, tá, mas e essas armas, elas provocam o quê?
E aí ele explicou, são armas vibratórias, elas emitem dardos vibratórios que anestesiam temporariamente aquele espírito. E aí ele se afasta. Olha que interessante, são dardos vibratórios. Aí eu fiquei pensando quando eu li essa parte. Pensamento é o que mesmo? Ondamento eletromagnética. Produz campo? Sim. Produz vibração? Sim. Dardos vibratórios. Como é que eu me defendo de uma guerra nova com arma nova? O outro vem e me ofende. E enquanto ele está me ofendendo, para que eu possa me garantir, eu entro em oração. Em silêncio, na minha mente. Qual o produto disso, gente? Essa é uma arma nova. A gente não conhece isso aí ainda. A gente sabe revidar. Porque isso é na nossa memória de centenas de anos. Milênios. Agora, o outro está me xingando, está me ofendendo. Eu respiro fundo. Se possível, eu saio do cenário de guerra. Me recolho no banheiro. Interessante, né? Eu fico imaginando aquela briga de casal, né? Tá o casal discutindo. São as mais acaloradas, né, que tem, porque o casal um tem intimidade com o outro, fala o que quiser, né? Aí tá discutindo, tá nervoso lá. É só um minutinho que eu vou no banheiro. Fica estranho, né? Mas às vezes é melhor. Porque às vezes a gente fala, se eu continuar ali, eu não vou dar conta, eu preciso de 120 quilômetros. Então, peraí, deixa eu dar 120 quilômetros no banheiro. Eu entro no banheiro e eu começo a orar. Me reorganizar. Lembrar de tudo que eu estudei. Lembrar das orientações de Jesus. Será que isso também provoca dardos vibratórios? Que paralisam o mal? Uma arma nova. Percebe? A gente dá conta de fazer isso? É só estar consciente do que nós queremos. Isso é vigiar. Isso é vigiar. Porque parece que a gente tem que ficar assim, preparado o tempo inteiro. Quando a coisa aconteceu, eu já estou ali. Não, às vezes você não dá conta. Você vai ver a coisa que está acontecendo, você já está no meio. Dá um passinho para trás. Vai lá para o banheiro. Se reorganiza. Pega 120 quilômetros. Depois você volta. Emite dardos vibratórios de amor. Dados vibratórios de perdão, de compaixão. Né? Porque não é estarmos totalmente à mercê. Mas é mudarmos a forma como nós agimos. Agora vamos para o Chico. O Chico disse assim, ele contou uma vez um caso, que ele estava na casa dele e ele dormia muito pouco. Então já era altas horas da madrugada, ele estava acordado na casa dele, de repente ele vê que atrás dele entrou um homem armado. Um assaltante. Pulou o muro, veio para dentro da casa. Aí o assaltante veio para dentro da casa e falou assim, esse é um assalto, me passa tudo que você tiver. Ele falou, calma, tudo que eu tenho é R$170, que tá naquela gaveta do meio ali, ó. Isso, pode abrir. Pega o envelope de baixo, é esse aí mesmo, tá aí o 170. Ah, tá bom. Viu, mas deixa eu falar uma coisa pro senhor, se o senhor não se ofender, é que essa roupa do senhor tá muito batidinha, né? E a gente aqui, eu recebo bastante doação de roupa, sapato. Eu acho que eu tenho umas roupas que servem para o senhor. O senhor não quer pôr uma roupa nova? Não, o senhor deixa essa daí aqui, que aí eu dou uma lavada. E depois dou para uma outra pessoa mais necessitada. O senhor já leva uma roupa mais bonitinha, mais novinha. Essa aí tá meio furadinha, essa outra daqui tá... Não, o senhor não quer? Aí se o senhor quiser, a gente leva, põe numa bagagem para o senhor levar também um pouco. Mas vai escolhendo. Aí o ladrão olhou para ele e falou assim, não, tá, eu vou querer uma roupa dessa então. Ele falou, vai escolhendo aí, que eu vou passar um cafezinho pra gente, porque eu tô com um bolinho de fubá ali, e a gente toma um cafezinho. E o ladrão escolhendo a roupa lá, e o Chico passando café para ele. Né? Com um bolinho de fubá. Daqui a pouco, o Chico sentou com ele, tomou o cafezinho com o bolinho e falou, viu, eu não sei, né, se o senhor não se ofender, né, não sei se o senhor está precisando de alguma coisa a mais, se o senhor tem filho, família, né, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se o senhor quiser, a gente também tem uns mantimentos aqui, o senhor pode levar, eu faço uma cestinha para o senhor levar. Aí o senhor leva,
Mas não leva arroz com feijão, não, porque arroz com feijão todo mundo tem em casa, né? Leva tem até um franguinho congelado. Eu ponho, o senhor quer? Eu ponho num saquinho pro senhor levar. Aí ele, tá, eu vou querer. Aí o Chico pegou, viu ele colocando num saquinho embaixo, falou, não, filho, põe não, esse saco vai rasgar com o peso. Peraí, o Chico foi lá, pegou uma mala, colocou as roupas, colocou as compras na malinha, deu para ele, falou, pode levar, meu filho. Aí o ladrão ia saindo, o Chico falou, viu, mas como é que você vai sair? Ele falou, não, eu vou pular o muro, jogo a mala, pulo o muro e pego a mala. Ele falou, não, eu vou abrir para você, porque senão vão pensar que você é ladrão. Tem uma outra experiência muito interessante, que eu acho que é a arma nova para a guerra nova. A madrasta do Chico Xavier plantava alface. Contei isso para vocês já? Ela plantava alface para ajudar a vender esse alface, para ajudar na renda da família. Quando ela buscou o Chico, que ela casou com o pai do Chico, ela buscou aquela fiarada toda que o pai do Chico tinha. Dentre eles, o Chico Xavier, buscou tudo para morar com ela. Falou, não, eu caso com você, mas seus filhos têm que vir com você. Não pode ficar filho jogado por ele. E trouxe tudo a fiarada, só que tinha dinheiro, né? E aí o que ela fez? Ela começou a plantar alface no terreninho do lado, para poder vender e complementar a renda. Só que quando ela saiu para vender o alface, alguém estava roubando os alfaces que ficavam lá. E aí a pergunta que eu sempre faço para todos os públicos das minhas palestras, o que você faria? Pensa um pouco. Eu já ouvi respostas de todo tipo, né? As respostas dos mais conscientes que chegam e falam, não, eu chamava uma viatura de polícia, eu colocaria uma câmera para filmar a ladra, eu iria afrontar ela e falar, onde já se viu, sua safada, né? Outros mais iludidos que falam, não, eu iria conversar com ela, com amor, e dizer, não precisa roubar, só pedir. Mais iludido, né? Sabe o que a madrasta do Chico fez? A solução indiscutivelmente mais eficiente que eu já vi em toda a minha vida. Ela chegou na vizinha. Esse terreninho tinha uma gradinha. Então ela colocou um cadeado, uma corrente. Chegou na vizinha, bateu na porta da vizinha e falou assim, vizinha, olha, posso te pedir um favor? Eu estou plantando esses alfaces para ajudar a pôr comida na boca das crianças, que a gente está passando muita necessidade. Quando eu saio vender, alguém está vindo roubar os alfaces. Amiga do céu, eu só confio em você. Toma a chave, toma conta para mim. Roubaram mais alguma vez o alface dela? Vocês percebem? Arma nova para guerra nova. A gente está querendo vivenciar as nossas experiências difíceis na Terra, muitas vezes, como a gente já vivenciou centenas e centenas e centenas de reencarnações. Chega! É a era nova, a boa nova, o reino de Deus que tem que nascer no coração dos homens. Nós precisamos sentir essa comunhão com Deus provocada pela oração. Essa vontade de viver a lei divina, a vontade de transformar a nós mesmos, não é o mundo à nossa volta, é nós. Nós tivemos um Chico que deixou história para contar. Imagine se cada rua tivesse um Chico Xavier. E o Chico, semi-analfabeto e pobre. Então todos nós podemos ser um Chico, ser um farol onde nós estamos. Ore para que você tenha novas ideias, para que você se sintonize com os bons espíritos e vigie o seu dia naquilo que você tem mais inclinação, no seu tema central, para que você use todos os recursos de comunhão com Deus para ser um espírito renovado na verdade. Que Jesus nos abençoe.